Ruby estreou com um episódio de 1 hora, com 3 episódios juntos, disponível já na Crunchyroll, legendado. A primeira coisa que eu queria falar é que você não precisa ter visto, a primeira versão de Ruby para poder entender e acompanhar essa nova versão. Eu vou explicar completamente certinho o episódio, vou falar mais sobre a animação, sobre os estilos e escolhas estéticas, sobre pontos fortes e fracos, o que eu achei, sobre os personagens e vou explicar um pouco sobre o lore e sobre tudo o que aconteceu nesse review de hoje. E eu já quero saber, você gostou do episódio? Você gostou de como está seguindo? Se você quiser saber um pouquinho mais também sobre Ruby, vou deixar no card aqui um outro vídeo que eu fiz falando, com as minhas expectativas e falando sobre o trailer, contando um pouquinho de algumas coisas. Me fala lá o que você achou. E se você quer ficar atualizado sobre Ruby, outras coisas, tenho certeza que você não vai se arrepender. Por favor, se inscreve, clica no sininho. Eu tô prometendo que vou trazer conteúdo de qualidade para você. Fala, meus otakus! Sejam bem-vindos ao Nerdiscando. Vamos falar então hoje sobre Ruby, sobre as minhas expectativas. Eu sou um fã das antigas e eu tô gostando da adaptação. E eu vou me justificar por que eu tô gostando. Apesar que tem certos pontos fortes, tem certos pontos fracos, mas em geral é uma adaptação que eu acho que faz jus ao falecido criador Monty. Primeiro a gente começa com as referências que criaram essa obra. A gente pode já ver algumas referências em contos de fada clássico, como Chapeuzinho Vermelho, com a Ruby, como Branca de Neve, com a Wise. Também sobre as criaturas, as criaturas Grimm, tem esse nome também por conta dos irmãos Grimm, uma homenagem. Então toda a temática, essa temática mística, traz um pouco, remete um pouco dessas histórias de fadas, histórias clássicas, que a gente escutava quando criança, da Disney e outras obras. Eu falei um pouquinho na introdução sobre as escolhas artísticas, a escolha de deixar o fundo, um fundo mais desenhado, que remete um pouco os desenhos clássicos da Disney, os contos de fada. A animação ela realmente tem seus pontos fortes em algumas lutas, em alguns momentos, mas em certas horas ela cai um pouco, também pela questão de orçamento. A gente pode ver que esse anime não tem um orçamento gigantesco, apesar de ser feito com dedicação, com esmero por parte dos criadores, ainda mais em certas cenas de luta que demanda muito, acaba puxando muito do orçamento para essas cenas e deixando bem abaixo, às vezes, a parte da média, as cenas mais normais, em que às vezes um rosto pode parecer um pouco estranho e uma certa animação não pode ter ficado tão legal. Mas apesar de tudo, eu tô gostando da animação, tô gostando da adaptação, eu realmente relevo algumas questões por conta da história. Em certos momentos pode parecer que está um pouco rushado, principalmente para quem conhece o material original, só que a verdade é que está sendo modificado mesmo. Então, muitos dos personagens, muitas das histórias, muitas das coisas que a gente viu no Ruby clássico, está sendo mudado agora e está colocando um ar novo, trazendo uma novidades e talvez mudando o rumo da obra original que algumas pessoas não gostaram. Bem, vou introduzir um pouco sobre a questão do pó e dos Grimm. No começo do episódio a gente já começa vendo um pouco sobre esse lore que existe por trás, uma humanidade que ruiu com o aparecimento dos Grimm, toda essa questão em volta, dessas criaturas que surgiram da natureza, do caos, que tinham como objetivo, que tem essa força que iria findar em fazer com que a humanidade voltasse para o void, para o nada. Mas com a perseverança e inventividade dos seres humanos, eles criaram e conseguiram desenvolver e extrair força a partir do pó. O que é esse pó? É um misto entre magia e ciência que existe nesse mundo, que dá a força para com que os seres consigam lutar contra o Grimm. Primeiro episódio, partida. Ruby, o ponto de partida, início da história. A gente vai conhecer e é introduzido aos 4 personagens principais que formam o time Ruby. Ruby Rose, que é uma personagem ingênua, forte, imatura, mas que ela realmente, apesar das suas inseguranças, ela tenta ao máximo e tem esse grande sonho de ser uma caçadora. A gente vê um pouco mais dela na sequência do roubo à loja de pó, em que ela mostra esse senso de justiça que ela tem para proteger uma pessoa que precisa, mas também que ela tem uma força muito grande e não consegue medir muito bem as consequências dos seus atos. Ela vai lá até aquela sequência de luta maravilhosa, realmente, naquela parte, que ela
transforma sua arma, usa seus poderes e tem toda essa sequência que faz, né, ela se destacar e que chama a atenção do diretor da escola, que chama ela para ser integrante, uma aluna, para pular ano e entrar junto com sua irmã mais velha. Depois a gente tem um pouco mais sobre a Weiss, né, sobre essa história e sua dificuldade com as questões familiares. Ela realmente mostra um pouco dessa sua fragilidade que ela tenta esconder, né? E que ela realmente tenta passar essa questão de ser forte, porque tem seu pai, seu irmão, suas dificuldades familiares, todas as questões que estão envolvidas com a empresa da qual a sua família, Shni, é dona. Depois disso, a gente vê um pouco mais sobre a Blake, né, que é uma fauna, a gente aprende um pouco mais sobre o que é isso. Ela é uma ex-integrante da White Fang, essa organização terrorista composta por faunas que tende a lutar contra os humanos, né? E essa subversão do seu objetivo original, que era fazer uma ponte, né, que ajudasse a integrar os fauna com a humanidade. Então a gente vê um pouco desse conflito interno da Blake sobre os ideais que existiam, os seus ideais, e sobre todo o mal que a White Fang estava fazendo até chegar no ponto da sua separação, que ela quer mudar a sua história. E não só mudar a sua história, mas ela vai mudar a história da sua espécie. Depois a gente vê um pouquinho mais sobre a Yang, né? Esse carinho que ela tem com a Ruby, realmente essa tensão e esse quase que maneira super protetora que ela tem como irmã mais velha. Mas de todas as personagens do grupo Ruby, ela é a que a gente sabe menos. Ela é a que a gente menos conheceu nesses 3 episódios. Aí depois da gente ter essa introdução nas 3 personagens, um pouco mais sobre elas, a gente tem, né, elas se conhecendo no dirigível, né? A gente também começa a ter uns relances de alguns dos personagens que começam a aparecer do segundo time, que é o time Juniper. E aí a gente entra realmente nesse segundo episódio, que é o episódio do teste, né? Do desafio, e o episódio que vai fazer a formação dos grupos. Bem, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a formação dos times, né? Nesse desafio, a gente pega, né, realmente, essa parte foi um pouco mais acelerada. A gente tem o desafio que eles vão sair, né, dessa plataforma, e realmente a gente aí já começa a ter um pouco mais de cortes com relação, né, ao original. A gente tira algumas partes, mas a gente acrescenta outras, né? Elas saem direto do dirigível para o primeiro desafio. No original elas passam na escola antes. E nesse desafio o objetivo é não só elas formarem seus times, mas também testarem as suas habilidades como caçadoras, como aprendizes a caçadoras. Primeiro eles são lançados por uma plataforma, cada um deles de uma maneira individual, e eles têm que arranjar uma maneira de conseguir aterrissar. Aí como que acontece a formação desse time? A primeira pessoa que eles encontram depois de aterrissarem, né, de toda essa tentativa de aterrissagem por parte deles, a primeira pessoa que se encontra é a primeira pessoa que faz parte do seu time. Então tem essa aleatoriedade. E a Ruby encontra a Weiss e a Yang encontra a Blake. Essas duas duplas vão então para onde estão as peças de xadrez. Cada um pega uma aleatória e essas duas peças formarão os pares que formarão o time completo. Aí a gente vê então as cenas de lutas dos dois times, né, cada um mostrando um pouco do seu potencial e os líderes já começando a se destacar. A gente vê o time Juniper contra aquele escorpião Grimm gigante, né? Aí então, né, realmente essa cena muito bonita ele percebendo a fraqueza no Grimm quando tem os ataques, depois coordenando, né, como que eles iam fazer para acabar com a principal ameaça de ataque do escorpião, que era a cauda, e depois finalizar com a morte, né, do escorpião em conjunto entre as personagens do seu time. Depois a gente tem também a parte da Ruby, e onde destaca o ponto de liderança dela, porque mostra muito bem que cada uma das 4 estava lutando de maneira individual contra o Grimm sem sucesso. A Blake atirando, a Yang também batendo, atirando de longe, a Weiss se concentrando lá, tentando, mas a Ruby foi a que pensou numa estratégia conjunta para fazer com que elas, as 4, juntas vencessem esse Grimm gigante. E aí o plano da Ruby, que ela bolou, que ela organizou entre elas, né, com a sua liderança, começa a se pôr em ação, em que ela é catapultada para pegar o pescoço, e tem essa sequência também muito bonita, muito interessante, né, de como que eles fizeram. Ela vai subindo até conseguir, né, aos poucos, ela vai botando seu impulso, e o impulso da Weiss em conjunto, né, com a fita da Blake para dar o impulso, e a Yang que leva o pássaro para a posição que eles querem, para ela conseguir assim usar a própria parede
para conseguir arrancar a cabeça desse Green gigante. E toda a beleza, né, de finalização lá da Ruby, lá com o vento nos seus cabelos, de uma maneira muito legal. Depois disso, a gente vê a formação dos times, né? O time Juniper e o time Ruby, e a gente entra, né, no terceiro episódio, que é o episódio Pesadelo. Esse episódio é um episódio sobre inseguranças e lutas internas, né? A gente vê esse tema se repetir ao longo do episódio. A gente tem a introdução de um novo Green, né, que não existia na obra original, e de uma nova personagem também que não existia na obra original. E esse novo Green é extremamente interessante, porque até agora, tudo que a gente viu foram greens que simulavam animais. Mas isso não é tudo. Existem greens também que simulam plantas, né? Seres vivos de outras maneiras. Muito interessante esses greens que são greens de pesadelo, né? Muito único e diferente, né? Toda parte dessa personagem nova também, com o tema, né, daqueles Dreamcatchers, aquelas coisinhas que a gente pendura do teto. E ela usando isso, né, essa temática como sua arma, eu achei extremamente interessante, né? A gente teve também a sequência do pesadelo, do Jean, que mostra um pouco da sua insegurança e como que isso foi alimento para esse Green crescer dentro dele. E aí a gente viu como que o time Juniper está muito à frente na questão de companheirismo e camaradagem entre si para conseguir assim eles juntos salvarem ele, né? E ali ficou muito claro que precisava de uma pessoa próxima para fazer com que a alma aceitasse, né? E essa pessoa próxima nada mais é do que a Priya. Mas todo o time em si, em conjunto, eles lutaram juntos para salvar o seu amigo. E fez essa cena bem interessante. Outra coisa que a gente viu também é o potencial do Jean, né? Ele não tinha a aura completamente formada, ele nem sabia da sua própria aura. E a liberação dela mostra que ele tem um potencial muito grande, porque ele conseguiu chegar ali e se destacar mesmo sem ter a sua aura ativa. Além disso, a gente vê um pouco, né, da insegurança da Ruby como líder, além da insegurança do John também como líder. A gente vê as inseguranças da Weiss por não corresponder às expectativas que ela mesma criava sobre si mesma. A gente também vê muito sobre as lutas internas da Blake, né, naquela parte que a Weiss mostra um pouco do seu preconceito, que está enraizado nessa questão dela ter uma família que foi envolvida e sofreu com os ataques dos grupos terroristas, e tudo aquilo que ela externalizou de maneira impensada. E também a Blake, né, esse conflito que elas tiveram entre elas, porque a Blake é uma fauna e ela ficou calada esse tempo todo, apesar de ouvir o preconceito sendo jogado na cara dela. E também tem a questão porque a Blake, ela pensa nos ideais, né, que existiam antes, mas ela também sabe de todas as coisas erradas que o White Fang fez. E isso foi o motivo que ela saiu de lá. Ela realmente quis se distanciar disso. Então esse conflito interno dela, do seu passado e do que ela quer como futuro, sobre as dificuldades que isso traz com relação ao seu próprio time e à convivência com a Weiss, né? A gente também introduziu uma personagem nova que é interessante, que começou a mostrar um pouco, né? A gente não viu a cena de luta dela, é uma personagem com uma potência, uma força muito grande, e eu já queria saber de vocês o que é que vocês acham, o que é que vocês supõem sobre essa personagem. Se você viu a obra original, você já deve saber. Mas se você não viu, eu quero muito saber o que você acha que tem por trás dessa personagem nova que eles introduziram, que impede o roubo de pó por parte daqueles ladrões que estavam envolvidos também com a White Fang. Se vocês quiserem que eu faça um episódio falando um pouco mais sobre o pó e sobre o Green, a gente pode falar. É só você deixar nos comentários aí também. Não se esquece, se você chegou até aqui, cara, dá uma força, curte, né, o vídeo, compartilha com alguém, comenta aí o que você está achando, se você quer ver mais vídeos sobre isso. E lógico, não se esquece de se inscrever no canal, confere o outro vídeo que eu fiz sobre Ruby, também fiz um episódio falando sobre Kaguya-sama, me fala o que você está pensando. E se você se inscrever e ativar o sininho do canal, eu prometo que vou trazer conteúdo de qualidade, vou manter você atualizado sobre Ruby e outros animes nessa temporada e em todas as temporadas que estão por vir. Também vou trazer mais conteúdo, é só você falar o que você quer ver aqui. Tamo junto, valeu, falou!